Sobre esse assunto, eu converso com Maria Mello. Ela é coordenadora do Instituto Alana, especializado em desenvolvimento infantil. Maria, boa noite. Muito obrigado pela sua presença no nosso CNN Prime Time. A gente viu antes dessa notícia da Austrália, algumas medidas que estão sendo tomadas, gente se mexendo aqui no Brasil. Mas eu queria começar com a questão australiana, Maria. A gente entende com muita facilidade como as redes sociais podem ser viciantes. E falando de nós, adultos, imagina para uma criança... Mas sabemos também os efeitos que podem vir disso. Pergunto se banir dessa forma aprovada na Austrália é a melhor solução. De novo, boa noite. Boa noite, Márcio. É um prazer estar com você, com todos os assinantes. Eu quero dizer que a gente tem uma avaliação inicial de que essa lei é bem-vinda, Márcio. É claro que não há soluções fáceis para problemas difíceis como esse, né? Então, apostar numa única lei para enfrentar um problema dessa monta não haverá de ser suficiente, mas é sim considerado um passo importante. E por quê, Márcio? Porque as redes sociais, elas não são a internet, né? A internet pode ser muito mais do que essas plataformas. Então, esse projeto, ele não afasta as crianças das telas, mas das redes sociais, que hoje são verdadeiros shopping centers, verdadeiros cassinos, né? Muitas vezes são campos minados que atuam a partir de um mecanismo de retenção de atenção, de coleta e tratamento de dados pessoais dos seus usuários para mantê-los presos, né, o maior tempo possível nesses espaços e direcionar muitas vezes conteúdos que sejam lucrativos a elas, as plataformas, mas infelizmente os menos adequados para crianças e adolescentes. Então as redes são desenhadas, como você falou, para incentivar o uso compulsivo, um uso passivo desses serviços, mantendo a atenção aí por meio de notificações, vídeos curtos, recomendação personalizada, enfim, uma série de incentivos, e por isso é interessante vedar essa utilização para pessoas com menos de 16 anos, porque, como você bem disse, se para nós adultos é muito difícil a gente se desvencilhar desses mecanismos, né? Para as crianças e adolescentes, isso é praticamente impossível. A gente está falando de pessoas num estágio muito peculiar do seu desenvolvimento biopsicossocial, que tem o seu córtex pré-frontal, né? Que é a parte do cérebro responsável pela tomada de decisões, né? Tem a ver com a capacidade de planejamento, Sim. controle de impulsos, uma área que é a informação. Então, essas pessoas estão muito mais suscetíveis às dinâmicas negativas das redes sociais. E para Agora, piorar, Márcio... Desculpa cortar a senhora, mas só para trazer um pouco da defesa das redes sociais, digamos assim, porque as redes dizem que já tem ferramentas para controlar o tempo de tela das crianças, tem como fazer um algoritmo diferente que distribua apenas um conteúdo adequado para o adolescente, para a criança que está ali do outro lado da tela. Pelo que a senhora diz, isso não é suficiente. Veja, Márcio, primeiro que é preciso diferenciar, acho que as plataformas não são todas iguais, embora elas tenham um modelo de negócios muito similar, como eu já disse, baseado nessa economia da atenção, e, portanto, o seu desenho vai ser muito parecido. Algumas delas têm níveis de proteção maior, níveis de acompanhamento parental maior, tem algumas facilidades ou alguns níveis de proteção a crianças e adolescentes um pouco maior. Mas todas elas, no Brasil, por exemplo, todas essas redes sociais, dizem nos seus termos de uso que é vedada a criação de contas por pessoas com menos de 13 anos, por exemplo. E as pesquisas dizem, mostram, e o cotidiano, basta a gente olhar ao redor, num restaurante, por exemplo, para ver que as crianças estão acessando essas redes, né? Então, elas conseguem criar uma conta, explorar essas plataformas, né, sem que haja uma adequação em termos do seu conteúdo, em termos de como os seus algoritmos operam para lidar com os conteúdos que elas recebem. Agora, falando das medidas que estão sendo discutidas no Brasil, agora o Marco Civil da Internet, decisão agora do Senado, alguma coisa positiva está tramitando neste momento no nosso país sobre essa questão que é séria e grave? Sim, Márcio, a gente ontem teve aprovada na CCDD do Senado um projeto de lei que já está em discussão há 2 anos nessa casa, que tende a colocar o Brasil na dianteira para discutir e aprofundar questões de regulamentação e proteção online de crianças e adolescentes que estão sendo debatidas no mundo todo, como, por exemplo, a verificação, a garantia etária. Então, quais são os mecanismos que precisam ser desenvolvidos para que essas crianças não acessem ou acessem de uma maneira protegida, né? Então, ela é um projeto de lei muito
muito amplo, você trouxe aí alguns elementos desse projeto. Ele não faz como a lei australiana, que vai dizer que as pessoas com menos de 16 anos não podem acessar as redes, mas ela faz um movimento muito mais interessante no sentido de prover salvaguardas para crianças e adolescentes e para Uhum, toda a sociedade, na medida em que ela exige mais transparência das plataformas, elas vão ter que dizer como é que estão moderando os conteúdos, ela proíbe que os dados pessoais de crianças e adolescentes sejam perfilados, né, sejam tratados para fins de direcionamento de conteúdo publicitário ou de conteúdo nocivo, enfim, uma uhum. série de iniciativas interessantes ligadas a controle parental também. Então, é uma iniciativa muito profícua e que a gente espera que tenha seguimento agora na Câmara dos Deputados. Ag- Como você também falou, o artigo 19, né, do Marco Civil da Internet Uhum, precisa ser olhado a partir de uma interpretação conforme a legislação que já entendi. existe em relação à proteção de direitos de crianças. Agora, rapidamente, Maria, porque o nosso tempo está quase acabando, e talvez seja a pergunta mais difícil e não mereceria pouco tempo para essa resposta. E os pais? A responsabilidade deles nessa discussão pode ser substituída por lei? É pergunta de um pai que sabe como é difícil controlar o telefone em casa. Eu também sei, Márcio, porque também sou mãe. Agora é preciso que a gente admita que somos o elo mais frágil dessa Hum, corrente. Estamos falando das empresas mais poderosas do mundo, do ponto de vista político, do ponto de vista econômico, né? E é muito difícil fazer frente a esse estado de coisas sem que haja um pacto que seja tripartite, que seja dividido entre uhum. sociedade, Estado e famílias, como preconiza a nossa Constituição Federal. Isso está no artigo 227 da nossa Constituição Federal. E dentro desse escopo de sociedade, as empresas também precisam ser lidas. As famílias, cabe buscar mais informação, mas ao mesmo tempo é um país muito desigual, em que o letramento offline é algo ainda a ser alcançado, e o letramento online mais ainda, né? Você tem questões aí de sobreposição de vulnerabilidades que vão precisar ser enfrentadas de uma forma multidisciplinar, incluindo a aprovação de leis que busquem regular as plataformas no sentido de proteger melhor crianças e adolescentes. Eu conversei com Maria Mello, ela é coordenadora do Instituto Alana. Muito obrigado pela sua entrevista, Maria. Boa noite. Boa noite, Márcio, eu que agradeço.